Ao vivo. Foi. Diga lá, pessoal, espero que estejam todos bem. Esse é o Ateneu Tricolor, que está chegando até você mais uma vez, por mais uma segunda-feira ou outra oportunidade ao longo da semana, onde podemos falar do Fluminense, seja após o jogo, seja antes do jogo, seja uma oportunidade de sorteio. Quando for a oportunidade bacana para a gente falar do nosso Flusão, estaremos aqui. Estou aqui com meu amigo Giliardi, nós vamos comentar. Acabou a paciência. Eu não sei se para você, meu amigo Giliardi, se já acabou, ou se você tem um pouco de tolerância ainda com esse período, com essa era Renato Gaúcho, mas esse jogo de ontem deixou a gente bastante aborrecido. Foi complicado, e ainda teve a entrevista do Thiago Silva depois para botar pá de cal nessa situação. Então, perdemos, achamos um gol, né? O Canóbio achou um gol ali, então nós ficamos naquela expectativa que, de repente, poderia ser aí uma melhora no time, mas o primeiro tempo foi um primeiro tempo triste, o time ficou acuado, né? Eu tava aqui em casa aqui com a minha esposa, eu ficava meio distraído, porque eu não aguentava ver, sabe? Tava difícil de ver, então às vezes eu me distraía um pouco para não ficar olhando, porque estava duro de se ver. Então fala aí para gente aí, Giliardi, como é que está sendo essa experiência amarga do pós Atlético 3, Fluminense 2, e o que você está esperando desse time? Fala para nós aí. Boa noite, meu amigo Wagner. Boa noite a todos aqueles que estão aqui nos acompanhando, dando essa moral. Estamos aqui para mais uma vez para falar de Fluminense. Gente, como gosta de dizer o Vilela, é um cenário devastador. E só boas notícias. Agora, no final da tarde, saiu a notícia aí que perdemos o Bernal, né? Pro Mundial. Uma lesão na coxa grau 3, leva em média 3 meses de recuperação. Perdemos um dos poucos que estava rendendo ali, que se salvava desse time. Belíssima notícia, né? Vamos contratar o potente goleiro Lomba, de 38 anos, né? Meu amigo, só boas notícias, uma segunda-feira esplendorosa. Olha, a solução para o Fluminense é bem simples. Toda vez que o Fluminense for jogar na altitude e grama sintética, ou poupar o time titular por uma semana, é melhor nem ir. Deixa a gente perder por WO, porque a vergonha é menor. Né? Porque o Fluminense não ganha jogo na altitude, não ganha jogo no sintético. Se o time titular ganhar uma semana de folga não, de treinamento intensivo, faz o que fez ontem. O Atlético Mineiro, que veio de um jogo difícil, veio de viagem, correu mais que a gente, mais que o nosso time. Então fica difícil, sempre o mais do mesmo. O que justifica a titularidade do Canóbio? O Renato não mexe, o Canóbio ontem, ele conseguiu errar tudo, até o gol ele errou, ele chutou errado. Foi uma falha coletiva lá do Atlético Mineiro. E é complicado, e é sempre as cartas marcadas. O nosso glorioso Hércules, que não joga bola, nosso Everaldo não tem condições nenhuma de ser titular desse time do Fluminense, embora ele não seja o maior culpado, mas falta-lhe muita capacidade para estar vestindo a camisa do Fluminense. Aliás, não é só Everaldo, não, é muita gente. Eu estava assistindo um trecho da entrevista daquele repórter que era da Globo, o Navarro, e, cara, eu acho que ele foi muito feliz na opinião dele. Ele falou, olha, o problema do Fluminense não é treinador, embora seja também, mas a gente vai chegar lá. Mas é jogador, tem jogador ali que acha que o Fluminense deve um favor a ele, que é um grande privilégio para o Fluminense ele estar em campo, de maneira que o Thiago Silva praticamente quase jogou no ventilador ontem. Né? Ele voltou atrás depois, passou um paninho, né? Não quis falar caráter, quis falar personalidade, mas não, ficou claro e evidente
a insatisfação do Thiago Silva e que tem cara ali que não está correndo, que tem cara ali que não está se dedicando, tem cara ali que com certeza não está levando o negócio a sério. E aí que entra uma diretoria competente e afasta esses caras, pô. Ah, você é problema de indisciplina? Afasta, afasta. O Renato Gaúcho, cara, até agora é o Mano Menezes, é a mesma coisa, o time é o mesmo. A gente não viu o Lima ontem porque o Lima estava contundido, né? Então, é sempre os mesmos, quem sai, quem entra, Renato Augusto, meu Deus, Renato Augusto não tem condições nenhuma. Esse cara já era para estar em casa, curtindo a família, os filhos, os netos, ele não é mais um jogador profissional. Aí ontem um jogo no ritmo quente daquele, o Renato me bota o Renato Augusto. Olha, é complicado, e mais uma vez a arbitragem influencia no jogo, porque hoje a gente, com mais calma, a gente viu que o jogador estava impedido no terceiro gol do Atlético Mineiro, e ele participou da jogada. É impressionante que a arbitragem só erra contra o Fluminense e nada acontece, nós não temos um presidente para nos representar, para tomar uma atitude. Até quando vamos ser garfados? Até quando vamos ser roubados e nada vai acontecer? Sabe, é difícil. É um cenário devastador, a gente fica, sabe, desanimado, porque vai assistir o jogo do Fluminense, é o que você falou. Pô, tu vê um time inoperante, tu vê um time passivo, né, e não tem esperança, sabe, porque aí a gente perde o Bernal, que é um bom jogador, é um dos poucos que está se salvando ali. Aí você recebe a notícia que o Fluminense vai contratar o goleiro Marcelo Lomba, de 38 anos. Cadê o Pitaluga, que veio lá do Arsenal, que era uma promessa? Tá machucado, não joga? O Vitor Huerdi não tá dando conta do recado. Eu acho que ele não tá indo mal toda vez que ele entra. Aí você me traz um medalhão que vai tirar o lugar de uma promessa da base. Então, a gente tem que olhar para a base, porque esses caras que tá aí, Samuel Xavier e companhia, cara, tchau, obrigado pelos serviços prestados, mas vida que segue, já deu para vocês. E outra coisa, o Fluminense é muito maior que vocês, não é porque vocês fizeram parte do elenco que foi campeão da Libertadores, que até então foi um título inédito, que vocês estão acima do bem e do mal. Olha, o Fluminense é muito maior que vocês vão passar e o Fluminense vai continuar. Então, a porta é serventia da casa, vão embora. É isso, desculpe o desabafo. Não, mas hoje é dia disso mesmo. Não, hoje é dia de soltar para fora, porque eu tento também não me aborrecer também, porque se eu absorver tudo, cara, meu dia não rende, meu. Se eu ficar estressado com o Fluminense durante o dia, meu trabalho não rende. Porque é frustrante, cara. É frustrante ver a má vontade. Eu, particularmente, se continuar essa diretoria aí, certamente eu vou cancelar meu sócio torcedor, cara. Não tem porquê. Então, sabe, parece que o Mário, ele acha que o Fluminense, ele se vende sozinho e que não precisa ser bem tratado. Agora, pensa comigo, por que o Flamengo fatura tanto, cara? Por que esses times faturam tanto? Eles levantam muito dinheiro, o Palmeiras levanta muito dinheiro, sem ser estádio, mas, por exemplo, com venda de camisa, essas coisas. O Mário acha que o Fluminense vai vender seus produtos com um time desse jeito, entendeu? Agora, você viu que a nova camisa saiu a R$ 469, a nova camisa, entende? Ele acha que o torcedor insatisfeito vai para a loja comprar uma camisa com esse valor, cara. O torcedor com raiva do time vai gastar essa grana. Entendeu? Qual é o torcedor que gasta uma grana dessa com uma camisa? Gasta quando o time tá bem, gasta quando o time tá com vontade, quando o time tá ganhando título. É muito mais fácil vender uma camisa cara dessa, né? Então o Mário ele não tá entendendo assim que não é assim que funciona, né? O Flamengo, esses times aí que estão lá em cima, né, eles estão tendo rendimento porque tiveram investimento, né? Tiveram boa vontade para administrar. Então, assim, como você falou aí do Renato, né? Eu ouvi dizer que o Renato não viajou para a Bolívia e para o Chile por questão de saúde.
Se for a questão de saúde, eu também não quero ser injusto, né? Não posso, porque se for uma questão de saúde, também não posso falar bobagem aqui, de repente está sendo injusto com uma pessoa que não pode viajar para longe. Mas ele tem saúde para um futevôleizinho dele, né? E tem saúde para ir para praia, entendeu? Tem saúde para uma cervejinha, né? Ele gosta da noite, ele é farrento, todo mundo sabe que ele é farrento até hoje, com quase 60 anos de idade. Então, assim, não viajou, beleza. É aquela coisa que o José Ilan falou, né? Mandou o time para Bolívia para isso? Quer dizer, não era para treinar o time, não era para o time melhorar, entendeu? Qual foi o benefício que trouxe? Benefício zero, entendeu? E tá difícil ver o time jogar, cara. Você não vê uma triangulação, você não vê uma jogada com mais distância, você vê aquela coisa sem criatividade. A impressão que dá é que o time não treina. A impressão que dá é que o time não treina. O time não treina. O time não treina. O Renato Gaúcho, quando ele voltou para o Fluminense, ele resgatou uma coisa assim, uma memória afetiva de todo o torcedor tricolor, né? Pela identidade que ele tem com o Fluminense, pelo cara vencedor que ele é, né? Isso é incontestável. Mas, caramba, o que ele conseguiu entregar de tática, pro time, a gente não vê. A gente não vê uma tribulação de jogada, a gente não vê um time com padrão, né? E, caramba, o que ele fez com o Fluminense na Sul-Americana? Ele simplesmente botou de qualquer jeito. Agora a gente precisa vencer os 2 jogos que tem para poder se classificar, né? E esse time aí, você acha que a gente pode ter essa marra de achar que vai ganhar do União Espanhola? Que a gente vai ganhar do Once Caldas aqui? Que esse time aí, entendeu? O problema do Renato, né? Sempre foi e vai ser a marra. Ele achou, não, vai lá, vai perder, entendeu? Tenho 2 jogos aqui no Rio de Janeiro, entendeu? A gente vai passar o carro, a gente vem e se classifica. Mas esse time aí, tu acha que a gente tem marra que vai ganhar alguém? A gente não tem essa segurança, né? Ele não passa essa segurança, o time não passa essa segurança. Quem garante que só porque a gente tem 2 jogos no Rio que a gente vai ganhar os 2 jogos? Se complicou à toa. Jogando esse futebolzinho aí, um departamento médico cheio, lotado, lá tá o Cano, agora tá o Bernal, tá o Otávio, né? Thiago Silva acabou de voltar, já tá o Lima lá também, né? Tem o garoto da base, o Riquelme. Que falta esse garoto tá fazendo? Podia estar jogando aí. Ele joga 500 vezes mais que o Canóbio. Apesar que o Canóbio, eu também vou ponderar aqui. Não sei se você vai lembrar, quando ele chegou no Fluminense, a entrevista que ele deu, quando perguntado qual a posição que você se sente à vontade de jogar, ele falou que ele é cabeça de área. Ou seja, desde o Atlético Paranaense, que ele vem sendo utilizado como atacante. De repente, por ser um jogador veloz, que corre muito, né? De repente, ele é um cara que está jogando fora da posição. Ele falou, da boca dele falou, eu sou cabeça de área. Se ele fosse atacante, ele ia falar, eu sou atacante. Se ele fosse goleiro, ele ia falar, eu sou goleiro. Mas ele falou, não, eu sou cabeça de área. E, de repente, está insistindo num cara que, de repente, poderia render muito mais ali na cabeça de área. Ainda mais agora que a gente perdeu mais um jogador de cabeça de área. Vai ter que ir no mercado agora contratar no mínimo 2. Né? Porque o Otávio não joga esse ano, mas Bernal 3 meses de estaleiro, a base não se olha mais para a base, né? Então é complicado. E agora a gente vamos vendo aí, sabe, o Mário, ele, cara, tem os seus méritos, coisa e tal, mas ele é muito nocivo para o Fluminense, entendeu? Porque ele vende mal, ele contrata mal. Onde é que você vai renovar o contrato do Manuel por mais 2 temporadas? Tá de brincadeira. Você vai renovar o contrato do Samuel Xavier por mais 2 temporadas. Cano, mais 2 temporadas, com todo o carinho que eu tenho pelo Cano. Ele tá lá na prateleira de ídolo. Mas, pô, pela idade, pelo que ele vem entregando,
É um contratozinho de 1 ano no mínimo, entendeu? Se fosse o caso, e por produtividade. Mas não, o Mário vai fazendo essas coisas que ele é uma mãe. Como esquecer que a gente poderia ter tido a volta do Luiz Henrique? Ele preferiu trazer o Douglas Costa, o Renato Silva e mais um que eu até esqueci o nome, pagando alto, salário alto, e podendo pegar esse dinheiro e investir no Luiz Henrique. Sabe o que aconteceu? Luiz Henrique foi para o Botafogo ser campeão da Libertadores. E a gente Então, teve que aturar o Terãs, né? Sem vontade de jogar nenhuma. exato, o Terãs, foi ele, estava nesse combo aí. Não era melhor ter deixado esses 3 onde eles estavam e investir no Luiz Henrique? Mas não. Não, vamos trazer esses medalhões aqui, porque o Mário é um pavão, entendeu? Não, o Renato Augusto já foi um ótimo jogador, Douglas Costa também já teve seu momento ali de alto, o próprio Terãs, não, vou trazer esses 3, eles vão arrebentar, podendo trazer um garoto da base, que estava voando, jovem, arrebentou no Botafogo. Então, são essas escolhas que o Mário faz. Cara, quem sofre somos nós, porque nós somos Fluminense. Você fica chateado, eu fico chateado, o cara que é torcedor fica chateado, porque, poxa, tinha tudo para esse time render, tinha tudo para a gente, de repente, sonhar com uma Sul-Americana esse ano, que ia ser um título importante para a gente, e a gente está vendo agora, preocupado, como que vai ser o nosso brasileiro. Se a gente não vai de novo passar aquele suplício lá de brigar para não cair, porque do jeito que está jogando, é time que vai jogar para não cair. Ainda bem que tem o Vasco, né? Tem o Sport, tem esses caras aí também esses times são muito ruins. E o Vasco agora, ele assinou a sentença para a segunda divisão. O Diniz está lá, né? Agora eles vão sem escala. Esse ano não está muito esperançoso para nós, que a gente está com risco, se bobear, a gente pode cair na Copa do Brasil para a Aparecidense, viu? O time que não abre o olho, não, senão eles tiram a gente do jeito que esse time está jogando. E com relação à Sul-Americana, como a gente já conversou aqui várias vezes, é o único título viável. Agora pensa comigo, vamos supor, o Botafogo não está bem das pernas na Libertadores, o Flamengo também não. O Flamengo precisa ganhar os 2 jogos que faltam e ganhar bem para ter a chance de empatar 3 times com 11 pontos, para ter uma ideia. Então, capaz do Flamengo, vai que o Flamengo cai em terceiro, o Botafogo cai em terceiro. Se eles forem para a Sul-Americana, eles não vão entrar na Sul-Americana para perder, não. Igual o Fluminense, ficar poupando o time. Eles vão entrar para ganhar, para dar uma satisfação para a torcida deles. Coisa que o Fluminense não está fazendo. Vendo um torneio legalzinho, podia ganhar, tá aí levando na maciola como se fosse um títulozinho qualquer. A gente não tem esse título. A gente perdeu em 2009. É bom lembrar que a gente não tem esse título. Entendeu? Aí detalhe, né? Eu esqueci do Botafogo. Então, jogo na altitude, no sintético, o time titular poupado 1 semana e for contra o Botafogo, não precisa nem mandar o time. É WO. Porque vai perder. Se a gente pegar o Botafogo aí num chaveamento desse aí, vai perder os 2 jogos. Com certeza. E bem lembrado, o Aparecidense, o Fábio teve que fazer defesa difícil aqui no Maracanã, por Aparecidense. Cara, é um cenário devastador, e é um time também, caramba, olha só, você vê, né, o jogo ali, o Thiago Silva, ele não tinha mais condições de continuar, né, então o Inácio ia entrar, só que o juiz não liberou a entrada dele. Caramba, o que o Thiago Silva tinha que fazer? Um cara que, pô, Copa do Mundo, carreira na Europa, caía na área. Ele jogado no chão, a bola não pode rolar, pô. A bola não pode rolar, e aí sim é fazer a substituição na marra. É isso aí. É isso aí, meu amigo Giliardi, pessoal que está nos acompanhando. Hoje foi a live do desabafo, para a gente pensar nessa rodada da Sul-Americana no meio da semana. Ainda vamos ter brasileiro pela frente, vamos ter mais alguns jogos antes do Mundial. O Mundial é problemático, só de pensar dá arrepio, de pensar em pegar o Borussia Dortmund, é uma coisa que dá um arrepio, só de pensar, pode tomar uma sacolada de 5-0, cara. Então, essa live foi para a gente botar
as coisas, os pensamentos para fora e desabafar aí. Dá um tchau aí pro pessoal. Será que não dá para vender nossa vaga, não? Oi? Será que não rola, não, a gente vender nossa vaga? Opa! De repente. Verdade. Deixa o Corinthians ir no nosso lugar, de repente eles vão jogar com a Corinthians, algum time desse aí vai no nosso lugar, a gente pega uma grana, entendeu? Tenta trazer uns reforços, daí quase um mês pro Renato Gaúcho treinar esse time. O que tu acha? É uma boa. Giliard, dá um tchau aí, pessoal, se despede aí da galera, manda um abraço aí pro pessoal, dá um salve aí. Beleza, meu amigo Wagner, um grande abraço, até a próxima. Galera que acompanha a gente aí, continua aqui com a gente, dá essa moral, compartilha, curte, vem junto com a gente nesse papo de Fluminense. Hoje, como o Wagner disse, foi a live do desabafo, porque tinha que ser, né? Mas tempos melhores virão e próximo jogo vamos estar aí. Quem sabe a gente vai estar comentando uma vitória, uma mudança de mentalidade, time jogando bem, pode acontecer. Vamos ser otimistas. Somos tricolores, para o Fluminense é assim mesmo, tudo é mais difícil. Mas vamos lá. Um grande abraço a todos aí, hein? Grande abraço, pessoal. Grande abraço. Curta o vídeo, assine o canal, segue a gente aqui no YouTube, né, para a gente poder alcançar aí uma boa quantidade de seguidores, tá bom? Para nossas lives irem diretamente para o YouTube. Dá essa moral para nós. Grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Abraço.